Graça e paz, meus queridos irmãos, que alegria imensa conhecer esta igreja. Conheci, acho que alguns, poucos, né? O Ivan já conhecia, e acho que o pastor Elias César que está aqui, acho que ele está congregando aqui, e eu acho que só. Mas uma alegria imensa poder estar com os irmãos nesse dia, onde a igreja comemora os seus 67 anos. Com certeza, ao olhar para trás, há muita coisa boa que Deus fez. Quantas bênçãos. E com certeza vocês podem dizer, como Samuel, até aqui nos ajudou o Senhor. Agora, o até aqui não é o fim, né? A gente sabe que não é o fim. O até aqui é onde marca um momento para olhar as bênçãos, as fidelidades, as bondades do Senhor no longo da história e reconhecer isso diante de Deus em adoração, louvor. Mas há muitos desafios pela frente, há muito trabalho, há muito evangelismo, muitas orações ainda que precisam ser erguidas, há muita coisa, há tantos campos que ainda branquejam para a ceifa, os trabalhadores são poucos, há muitos desafios. Quando Cristo voltar, então, ainda não é o fim. Aí na eternidade, servir o Senhor em adoração, louvores eternamente. Então parece não ter fim, de conhecer esse Deus e desfrutar da bondade, da fidelidade dEle. Meus irmãos, eu tenho alguns minutos para meditar com os irmãos. Normalmente eu pergunto ao pastor, né, quanto tempo eu tenho. Vez por outra me fala assim, pastor, fique à vontade. Mas nessa história de ficar à vontade, na igreja que eu estava antes de estar no DM, os irmãos falavam isso para mim, pastor, fique à vontade. Deu a nossa hora, a gente vai embora, o senhor fica com a chave, o senhor prega à vontade e fecha aí o templo. Não é brincadeira, mas a gente vai dentro do nosso tempo, até porque a gente tem coisa boa aí depois do culto aí que eu já ouvi, né? Então, vamos ser objetivo aqui com os irmãos. Meus irmãos, abra sua Bíblia por gentileza, no Evangelho de Marcos, como o pastor Pedro disse, eu tenho tido o privilégio, já há quase 10 anos, poder acompanhar os nossos pastores pelo Brasil afora, e tem sido um privilégio, né? E graças a Deus que os nossos pastores são crentes, não dão problema, né? Mas graças a Deus o privilégio é enorme, a responsabilidade é grande, mas é um privilégio grande que Deus nos dá. Marcos, no capítulo 5, nós vamos ler até o verso 20, aí. Marcos 5. Diz assim o texto. Entrementes chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gerazenos, região de Gadara. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de um espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados. Ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes.
porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. E indo ter com Jesus, viram o endemoniado que tivera legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. E os que haviam presenciado os fatos, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado, e também contaram a respeito dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhes: vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Amém. Meus irmãos, Marcos, que escreve esse evangelho, possivelmente ele escreve para a igreja em Roma, os leitores ali de Roma, possivelmente ele escreve para essa turma. E naquele tempo onde imperava em todo o mundo antigo, o imperador César, que dominava em todos os lugares. E em vários lugares, ou várias cidades do seu império, muitas estátuas de César para que as pessoas pudessem adorá-lo, onde as pessoas pudessem então declarar e confessar que César era o grande rei, o grande senhor e aquele que tinha autoridade sobre todas as coisas. Quando Marcos escreve esse evangelho, ele quer demonstrar que Jesus Cristo, de fato, que é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor. Ele demonstra em todo o seu livro, nesse evangelho, a pessoa de Cristo Jesus, quem Jesus é. E eu quero, nessa primeira parte, trabalhar um pouquinho, ou meditar um pouquinho na pessoa de Jesus Cristo, se é que a gente consegue, não vai conseguir ver tudo a respeito de Jesus, mas alguma coisa que fala a respeito de Jesus. Se a gente observa Marcos capítulo 1, verso 1, quando começa esse livro, ele vai dizer: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Marcos, já desde o início desse Evangelho, ele quer deixar claro que ele está falando a respeito de uma pessoa. E que essa pessoa não é uma pessoa qualquer, mas é Filho de Deus. Ou seja, o próprio Deus. Talvez na cultura ocidental, quando fala Filho de Deus, todo mundo é filho de Deus. Mas basta a gente ler o Evangelho de João, quando Jesus fala que ele e o Pai é um só, eles entendem o que Jesus quer dizer. Eles pegam em pedra, porque Jesus se faz Deus. Na nossa cultura, nem tanto isso, mas na cultura judaica, eles entendiam muito bem o que essa frase de Marcos queria dizer.
princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ou seja, eu estou falando de Deus que se encarnou, que está entre os homens. Eu estou falando dele, desse Jesus. E o que ele vai escrever aqui é demonstrar que ele de fato é Deus, que tem autoridade, que é Senhor de tudo e de todos, que é o Criador, tudo foi feito por meio dele, para ele. Ele quer falar dessa pessoa, do Filho de Deus. Em Marcos capítulo 2, quando as pessoas, 4 homens, levam aquele paralítico para Jesus e acham no telhado e desce aquele paralítico onde Jesus estava. E Jesus olha para aquele homem e diz: filho, os teus pecados estão perdoados. Olha, uma reação no coração daquelas pessoas que estavam ali. Quem é esse que pode perdoar pecados? Quem é esse cara que está com essa ousadia toda? Mas Marcos quer demonstrar que esse Jesus, que é Deus, ele tem autoridade de perdoar pecados. Que só Deus tem autoridade de perdoar pecados. E por que ele quer perdoar pecado? Porque ele sabe que o pecado atrofia o homem. Ele sabe que o pecado não perdoado não o glorifica. Por isso, ele tendo a autoridade, ele tem o desejo de perdoar os pecados das pessoas, dos homens. Ele tem autoridade para isso. Marcos também vai mostrar para a gente que Jesus tem autoridade sobre a natureza. Se a gente observar a última sessão do capítulo 4, que antecede esse texto, quando Jesus pega com seus discípulos um barco que vai atravessar para essa região de Gadara, houve uma tempestade no mar, uma tempestade que eles estavam indo a pique, quase se afundando. E Jesus levanta, depois de acordado pelos discípulos, ele levanta e diz: acalma-te, emudece. Foi o que Jesus disse para a natureza, para as ondas, para a tempestade, os ventos fortes, e tudo se fez bonança, diz o texto. Tudo se fez bonança. Jesus tem autoridade sobre a natureza. Ele é Deus. Tem autoridade sobre a natureza, ele é Senhor, ele que criou. Todas as coisas lhe obedecem. Ele tem autoridade sobre tudo e todos. Se a gente vê vários textos aí de Marcos 3, de 1 a 12, no capítulo 5, a partir do versículo 25, Jesus tem autoridade também sobre as enfermidades, curando, restabelecendo pessoas. Aqui no capítulo 5, ele vai curar aquela mulher de hemorragia, há 12 anos sofrendo. Ele tem autoridade sobre as enfermidades. E na sequência, quando ele vai na casa de Jairo, que já encontra a menina de 12 anos morta, e ele ressuscita a menina, Jesus também tem autoridade sobre a morte. Em tudo, Jesus tem autoridade sobre todas as coisas. E até mesmo nesse texto, quando os demônios são expulsos, então ele diz, então permite para a gente entrar nos porcos. Só entrou nos porcos porque Jesus permitiu. Senão ele voltaria a ser preso juntamente com Satanás. Jesus tem autoridade também sobre os demônios. Ele tem autoridade sobre os demônios, sobre Satanás, sobre todas as coisas. O que é importante, meus irmãos, nesse texto que nós lemos, que Jesus, sendo o que é, Deus, o Deus encarnado, que tem autoridade sobre a natureza, que tem autoridade sobre as enfermidades, sobre a morte, sobre os demônios, sobre tudo. Esse Deus encarnado que tem autoridade sobre todas as coisas, ele se fez servo. Marcos, no capítulo 10, verso 45, diz: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos.
Apesar de toda a sua glória, todo o seu poder, ele se fez servo. Ele veio para servir. E por isso ele vai até na região de Gadara. E nessa região de Gadara, o que ele encontra? Se a gente vê nos primeiros versos do capítulo 5, a gente vai ver Marcos descrevendo essa pessoa que vivia nos sepulcros. Olha só, um homem possesso de espírito imundo, uma legião de demônios, cerca de 2.000 demônios na vida desse homem. É muita coisa. Um homem que vivia nos sepulcros. Ninguém podia prendê-lo. O texto diz que por várias vezes eles prenderam com cadeias, com coisas que eles tinham, prendiam e nada resolviam, ele quebrava tudo. Não tinha sossego, verso 5, andava dia e noite. A gente conhece muita gente nos nossos dias que andam sem ter sossego, dia e noite. O texto do verso 5, parte menos, diz que ele feria-se com pedra. Ele era inimigo dele mesmo, espírito suicida. Ele se autodestruía. Alguém que era marginalizado pela sociedade. Ninguém queria ter um relacionamento com pessoa dessas. De fato é complicado. Alguém que era dominado e subjugado por Satanás. Alguém assim. É assim que o texto bíblico descreve esse homem há muitos anos sofrendo nas mãos de Satanás. Satanás queria destruir a imagem de Deus na vida desse homem. Como ele não conseguiu, ele queria aleijá-lo, ele queria degradá-lo e desumanizá-lo, enquanto leva à ruína e à destruição. Embora todos nessa região o rejeitassem, Jesus aproxima. Acho que aqui já temos algo que nos encoraja a aproximar das pessoas que estão subjugadas pelo reino de Satanás. Jesus aproxima desse homem. Há uma música do movimento Jovens Livres que, de certa forma, assemelha muito a situação desse rapaz, e que diz assim, essa música foi gravada no final da década de 70, 78, 79, ele diz assim: sentado à beira do caminho, vi chegar devagarinho o meu fim. Parado em frente da calçada, não queria nada, eu chorei. A morte sorria quando me via passar. Com o corpo esquelético, meu intelecto morria em mim. Os amigos zombavam, falavam, esse chegou ao fim. Mas um dia, numa noite, meu coração se encheu de dor. Pelas nuvens, nas estrelas, pelos deuses procurei. Entre lágrimas de tristezas, em Jesus eu me encontrei. Em Jesus eu me alegrei. Em Jesus eu me achei. Era assim a vida desse rapaz que escreveu do movimento Jovens Livres de Goiânia, na década de 60 e 70. Alguém que vivia com um corpo esquelético, tudo morrendo até o seu intelecto. Os amigos zombavam e riam e diziam: este não tem mais jeito, esse chegou ao fim. Mas um dia, diz ele, numa noite, coração cheio de tristeza e lágrimas, em Jesus, ele encontrou, ele se achou. Isso mostra esse texto quando esse rapaz, ele é encontrado por Jesus. Jesus se aproxima dele, Jesus importa com ele, Jesus tem a sensibilidade e compaixão por esse rapaz, aproxima dele, expulsa os demônios que estavam ali na vida daquele rapaz. Jesus se importa com ele,
Jesus aproxima, Jesus expulsa os demônios. Aquele homem que foi alvo da compaixão de Deus, mas que antes viviam sofrendo de forma impiedosa, vivendo sem paz, sem sossego, andando noite e dia, andando em vergonha, porque o texto pressupõe que ele andava nu, Lucas já vai dizer que ele andava nu, e também sem juízo, a sua mente já não pensava. Tudo estava arruinado na vida deste homem, mas Jesus aproxima. A presença de Jesus trouxe restauração à imagem de Deus. Verso 15, se irmãos observar o verso 15, quando as pessoas vão pelos campos, vai falar para as pessoas o que aconteceu com os porcos, e quando as pessoas chegam até onde está Jesus, viu o endemoniado que tivera legião, assentado. Antes andava dia e noite, diz o texto, agora vestido, antes nu e em perfeito juízo. O que Jesus faz no coração do homem, na vida do ser humano, é perfeito. A restauração é perfeita. Deus, em Jesus Cristo, transforma a vida do homem. E a razão dele vir foi exatamente isso, morrer em prol do pecador. No reino de Deus, Jesus concede agora a dignidade humana, a dignidade de um ser, de uma vida. Jesus devolve a dignidade para esse homem. Eu acho interessante, meus irmãos, a reação desse homem quando Jesus é convidado a retirar dessa região. Esse homem quer ir com Jesus. Se a gente observar o verso 19, aliás, verso 18, diz: ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado, que deixasse estar com ele. Qual a reação desse homem diante da graça que foi operada na vida desse homem? Qual a reação desse homem que nele a bondade de Deus o cercou e abençoou? A reação dele, meus irmãos, de gratidão. Eu quero ir com o Senhor, eu quero servir o Senhor, eu quero estar na tua presença, diz ele. Gratidão no seu coração. Há um cântico que diz, não sei quem cantou, mas diz assim: como agradecer pelo bem que tens feito a mim, que vem demonstrar quanto amor tu tens, ó Deus, por mim. As vozes de milhões de anjos não poderiam expressar a gratidão do meu pequeno ser, que só pertence a ti. Como expressar a gratidão? Alguém que foi alvo da graça, alguém que vivia subjugado no reino de Satanás, marginalizado pela sociedade, não tendo uma moradia digna, não tendo roupas, não tendo juízo, não tendo nada, a não ser os próprios demônios em si. Como agradecer por tudo isso? Como agradecer por tudo isso? Mas de Jesus, o Redentor, ele recebe uma missão. Verso 19, Jesus vai dizer para ele: Jesus, porém, não permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhe tudo o que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. Alguém que não tinha significado nem significância, alguém que não tinha um propósito na vida, agora ele tem. Agora ele tem um novo significado, ele tem um novo propósito, uma nova vida em Jesus Cristo. Alguém que tanto faz viver como não viver, mas agora ele quer viver no propósito dado pelo seu Redentor, pelo seu Senhor e o seu Salvador. Ele tem agora essa missão de Deus. Alguém que não tinha nada,
agora ele tem um Senhor que ele pode glorificar. Agora, liberto, com nova vida, ele quer servir em que foi chamado. Aquele que era visto como problema para a comunidade, agora é bênção. Agora é o embaixador de Deus, o embaixador de Cristo, um cooperador de nosso Senhor Jesus Cristo. Diante de tudo isso, meus irmãos, precisamos trazer à memória que foi pela graça de Jesus é que somos o que somos. Pela graça dele. Talvez nenhum de nós tivemos a experiência desse rapaz. Talvez nenhum de nós. Talvez muitos foram criados na igreja, cresceram na igreja. Mas ninguém pode negar que você não foi alcançado pela graça. Pela graça de Jesus, que foi por essa graça maravilhosa que nós somos salvos e transformados em filhos de Deus, herdeiros de Deus. Todos nós somos alvo dessa graça transformadora. Duas perguntas para nós hoje, agora. Como podemos agradecer a Deus por tamanha graça e compaixão e amor por nós? Como podemos agradecer a Deus? Esse rapaz foi a obediência ao chamado de Cristo para a vida dele. Vai para a tua casa, vai para os teus, vai para a sua família, para a sua cidade. Fala tudo que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Ele não ia falar nada complicado. O evangelismo não é nada complicado, é um mendigo contando para outro mendigo onde achou o pão. É contar o que Jesus fez por ele. É falar como a graça maravilhosa da pessoa de Jesus o revelou e o trouxe à sensatez, ao arrependimento e uma vida nova. É isso que ele foi contar, é isso que ele queria viver, essa vida grata a Deus em obediência ao chamado. Por isso ele proclamou, ele anunciou na região de Gadara tudo que o Senhor fez por ele. Uma outra pergunta para nós, igreja, 67 anos, Igreja Betel. Uma pergunta para a gente. Como vocês podem agradecer a Deus pela existência da ICE Betel nesses 67 anos? Talvez para nos ajudar, o Salmo 116, 12 a 14, que diz assim: como posso retribuir ao Senhor toda a bondade para comigo? Como posso agradecer e retribuir ao Senhor por tanta bondade dele em nossa existência nesses 67 anos? E certamente o salmista, no desejo de encontrar uma oferta que fosse digna ao Senhor, e talvez olhando para fora ou para dentro de si mesmo, talvez não encontrasse nada que fosse adequado. Mas depois ele traz a memória e diz no verso seguinte: erguerei o cálice da salvação e invocarei o teu nome, o nome do Senhor. Cumprirei com o Senhor os meus votos na presença de todo o povo. Então, primeiro, ele quer tomar o cálice da salvação, ou seja, ele quer desfrutar de todos os benefícios da salvação de Deus na vida dele. Ele quer desfrutar disso e descansar nessa providência de Deus que o salvou, que o escolheu e elegeu para que fosse filho de Deus para sempre. Ele quer desfrutar daquilo que Jesus garantiu a ele, a justificação pela fé. Ele é justificado, já não há nenhuma condenação, porque ele está em Cristo. Ele quer desfrutar disso. Ele lembra, 1 Pedro 1, 18, 19, que nós não fomos comprados por prata nem ouro,
mas foi pelo precioso sangue de Cristo Jesus. Ele quer desfrutar de tudo isso que Deus fez por ele. Interessante como a graça e a misericórdia de Deus já estava desde o princípio. Gênesis, no capítulo 3, quando o casal peca, Adão e Eva, e a partir do momento que eles comeram do fruto que era proibido, que não era permitido, eles sentiram vergonha e se esconderam. E já pegaram folhas de figueira e cozeram e fizeram vestimentas para si. Sabe o que é isso, irmão? Essa tentativa do homem. É a religião. A religião nasce aqui, em Gênesis capítulo 3. Religião é toda a tentativa humana de religar a Deus. Mas é interessante que quando Deus chega, que conversa com o homem, ele já traz peles de animais para fazer vestimenta para o homem. Se tem peles de animais é porque houve alguns animais mortos, teve derramamento de sangue. Já nos diz alguma coisa da misericórdia e da graça de Deus? Uma coisa que ainda não estou conclusivo nesse pensamento, mas uma coisa interessante nesse texto de Gênesis 3 é que Deus amaldiçoa a serpente. Deus diz à mulher do sofrimento que ela ia ter. E quando chega o homem, parece que há um desvio. E ele então diz: maldita é a terra por causa da sua causa. Não que Deus estava fazendo vista grossa, mas porque Deus já sabia, verso 15 do mesmo texto, que ele ia se fazer homem e assumir a maldição que era nossa. Ele ia assumir no nosso lugar. A graça e a misericórdia. Por isso, o salmista aqui, ele quer desfrutar de toda essa beleza da graça e da misericórdia, do amor de Deus, da bondade de Deus. Ele quer desfrutar disso. Ele quer descansar nisso, naquilo, na segurança que ele tem na pessoa de Jesus. Uma outra coisa que o texto diz: invocar o nome do Senhor. Invocar o nome do Senhor Jesus é uma boa maneira de ter gratidão, porque é isso que Deus deseja, que os seus filhos o invoquem. Isso está no texto de Isaías 55, está no texto de Jeremias 33, 3, invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Invoca-me. Invocar. É isso. Como eu posso retribuir ao Senhor tamanha bondade, misericórdia e graça? Invocar o seu nome. E depois ele diz: eu quero cumprir os votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Eu quero cumprir. Quais são os votos? E aqui para nós, como nós podemos reagir e expressar a Deus a nossa gratidão pelos 67 anos, pela existência da igreja. Meus votos de apresentar a Deus e também perante meus irmãos uma vida de santidade, uma vida nova, uma vida que possa dignificar o nome do nosso Deus. Votos de lealdade. E, aliás, o livro de Marcos é um encorajamento aos irmãos, os seus leitores, a viver uma vida leal, não ao imperador, mas a Cristo. Então isso nos leva, meus irmãos, a cumprir o nosso voto de lealdade a Cristo e não ao sistema que nós estamos cercados de tantos sistemas ideológicos contrários às Escrituras. Lealdade a Cristo Jesus, lealdade à sua palavra. Daniel capítulo 3, irmãos, conhecem muito bem esse texto, quando os 3 amigos de Daniel ali não se curvaram diante da estátua. E logo eles foram enredados
E logo já estava na presença de Nabucodonosor. E a resposta deles diante do rei, diante das pessoas que estavam ali: olha, se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Se não, fica sabendo ao rei que não serviremos os teus deuses. Será que nós temos tamanha lealdade e fidelidade a Deus e ousadia de dizer diante de quem quer que seja uma confissão, uma declaração dessa, mesmo sabendo que tem fogueira acesa, sobremaneira acesa, diz o texto? Meus irmãos, é melhor ir para a fogueira com Cristo do que desfrutar de todos os prazeres do reino. Foi isso que os amigos de Daniel decidiram. É melhor ir com a fogueira, mas com Cristo, do que ficar e não ter a presença dEle. Lealdade. Outra maneira que nós podemos, como igreja, cumprir a missão que foi dada pelo Salvador. No fim desse evangelho, ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Nós temos uma missão. Nós sabemos da missão. A questão é, até que ponto eu estou envolvido nessa missão? Eu posso cumprir meus votos e agradecendo a Deus quando eu congrego com os demais irmãos, em conformidade com Hebreus capítulo 10. Não deixei-vos de congregar como é costume de alguns. Olha, desde aquela época já existia a preocupação dos apóstolos sobre isso. Congregar é uma maneira de gratidão a Deus, porque Ele nos salvou. Outra maneira que nós podemos viver uma vida grata a Deus por tudo que Ele fez, é a gente ter preocupação ou prioridade com vidas. Se a gente observar aqui nesse texto, parece que as pessoas da cidade aqui não ficaram felizes com a restauração daquele que sofria e dava preocupação para todos eles. Mas eles demonstraram que o coração deles, a preocupação deles, estava muito mais nos porcos do que aquela vida. E talvez isso nos chame a atenção, que às vezes nós estamos muito mais preocupados com os nossos porquinhos do que com vida que caminha na direção do inferno, sem direção, sem o Evangelho, sem uma palavra. E nós podemos ser esse canal, esse canal, instrumento de Deus para ser bênção na vida daqueles que se perdem. Quais são os nossos porquinhos que a gente está tão preocupado nos dias de hoje, que tira a nossa atenção, as nossas energias de dedicar nas vidas, nas pessoas? Há muitas outras coisas que nós podemos agradecer a Deus com os nossos votos. A presença de Jesus na região de Gadara trouxe vida àquele que estava morto. Trouxe esperança, trouxe significado, sentido na vida daquele homem. A presença da igreja nos nossos dias, ela é a luz de Cristo. E ela deve brilhar intensamente em nossos dias. Ela é o sal da terra, que deve salgar com os valores das Escrituras, os valores que Deus nos deu. Meus irmãos, Jesus é aquele que tem autoridade sobre todas as coisas. Mas Ele se fez servo. E Ele quer que a gente seja servo. Assim como Ele foi. Servir naquilo que nós somos chamados.
Perceba que talvez tem região de Gadara perto da sua casa, perto da sua igreja, que precisa de uma ação, que precisa você ter a sensibilidade de aproximar, de levar a mensagem de Jesus Cristo. E assim, Deus vai sendo glorificado e honrado através da vida da igreja. Que Deus assim nos abençoe, meus irmãos. Nós estamos em luta ferrenha contra o mundo espiritual. E nós não podemos perder tempo. Jesus está voltando. E nós precisamos, mais do que nunca, dedicar as nossas vidas, nossas energias, nosso tempo, nosso dinheiro, nosso tudo, a serviço de Cristo Jesus. Ele nos arregimentou. E somos servos. Somos cooperadores dele. Ele nos chamou para que sejamos luz e sal. Que Deus derrame da sua graça e abençoe grandemente a vida da nossa igreja aqui, do pastor, liderança e todos. Deus abençoe e eu agradeço, pastor, pela oportunidade, pelo privilégio de pregar aqui no seu púlpito, privilégio de conhecer os irmãos. Deus abençoe. Amém.